tema que gera muitas dúvidas é a chamada união estável. Algumas pessoas acreditam que a lei traria um prazo pré-determinado e que, se atingido, isso obrigaria o Poder Judiciário, de alguma forma, a reconhecer que ali há uma união estável e aplicar, por consequências, os seus efeitos patrimoniais, dentre outros. Certo é, por outro lado, que a lei não traz nenhum prazo pré-determinado para a união estável. A lei não traz, por exemplo, o prazo de 5, 4, 3, 2, 10 anos, que seja. Não há isso na lei, não existe um prazo pré-definido. Então, como nós podemos saber que alguém efetivamente está ou esteve em união estável? É importante observar se aquela pessoa conviveu com a outra com a intenção de constituir família. É isso que caracteriza a chamada união estável. E é claro que para aferir essa intenção passada ou atual de constituir família, alguns elementos serão analisados. Por exemplo, o tempo de convivência. Claro, um relacionamento de poucos dias dificilmente configurará união estável. Por outro lado, um relacionamento mais duradouro, de alguns anos ou até décadas, possivelmente configurará a união estável. Só que existem outros elementos também. Se aquelas duas pessoas já tiveram filhos em comum, também é um elemento muito forte. A existência de um filho que seja já é muito importante para configurar a união estável. Quer dizer que sempre configurará? Não. Pode acontecer de um rapaz conhecer uma moça numa noite e manterem ali conjunção carnal, disso suceder uma criança, e aí nunca ter havido entre eles a intenção de constituir família. A existência de um filho por si só não significa que a união estável será necessariamente reconhecida. Ela facilita as coisas, sim, mas também, repito, não é um elemento isolado que vai configurar ou não a união estável. Outra situação interessante também é a convivência daquelas duas pessoas. Se eles convivem num só domicílio, isso também aumenta as chances de configurar a união estável. E se eles dividem as despesas em comum, né? Se um paga o aluguel, o outro paga a conta de luz, de internet, ou então dividem todas as contas de uma maneira igual, ou ainda que desigual, mas há uma divisão realmente, né? Um compartilhamento dessas contas aí entre uma e outra pessoa daquele núcleo, daquele casal, digamos assim, que ainda não se casou, mas que está namorando, isso aí aumenta as chances, sim, de configurar a união estável. E para responder a pergunta do vídeo de hoje, quanto tempo de noivado configura a união estável, nós já vimos que o tempo por si só não é um elemento caracterizador. É claro que quando uma pessoa pede a outra em casamento e se tornam noivas, com a outra aceitando, claro, isso é um grande elemento que poderá servir de convicção para o juiz entender que há, sim, a união estável. Afinal, se pediu em casamento é porque quer, ou pelo menos quererá, no futuro, constituir família. Esse é um elemento muito importante. Então é possível que o Poder Judiciário, com poucos meses de noivado, já entenda haver a união estável se um juiz for chamado a decidir alguma causa depois, né? Se nesse meio do caminho aquelas duas pessoas constituíram um patrimônio, por exemplo, e depois se separam e uma delas se sente prejudicada e quer pleitear os efeitos da união estável, que é a divisão do patrimônio, pode sim o Poder Judiciário reconhecer a união estável com base nesse tempo aí de noivado. O mero pedido de noivado já é um forte indício também da união estável, como eu disse. Repito, não é um elemento isolado que vai configurar a união estável. É um conjunto de fatores que tem que ser analisados e que poderão formar a convicção do juiz no sentido da união estável ou não, tá? Tempo de convívio, pedido de noivado também se houve, filhos em comum com o casal e a divisão de contas daquele casal. Isso tudo será e poderá ser usado como elemento de convicção para o magistrado.